Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedores da Liga. E hoje nós estamos aqui com um episódio especialíssimo. Episódio especial de Natal, com uma história de superação, daquelas que a gente fica emocionado e que a gente volta a se reconectar com o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do que é o nascer, o renascer, o que é superar as dificuldades. E para esse episódio, a gente tem aqui a possibilidade de uma história emocionante, que eu me emocionei muito me preparando para fazer esse podcast aqui. Eu vou falar sobre o nosso convidado, fazer a apresentação dele aqui. Eu vou pedir a licença de vocês. Normalmente eu faço sem leitura, né? Mas essa aqui eu acho que é importante eu ler para não deixar passar nada. Nasceu em Picuí, no sertão da Paraíba. Um lugar duro, de pouca oportunidade, mas de muita força. Prematuro extremo, apenas 6 meses e 14 dias de gestação, lutou pela vida desde o primeiro segundo. Conviveu com a traqueomalacia até os 5 anos. Cresceu como filho de trabalhadores rurais de Barra Fria, vivendo até os 17 anos em condições que moldaram a sua resiliência, que seguiria com ele para sempre. Foi agente comunitário, professor de matemática, auxiliar de enfermagem e trabalhou na roça. E ao mesmo tempo, todas as noites, buscava a direção, olhando para o céu, acreditando que o seu destino ia além do sertão. Está comigo aqui hoje e é uma honra recebê-lo, Eugênio Dantas. Ô, Luciano, gratidão. Para mim é uma honra mais ainda estar aqui e poder falar da minha história, poder falar, para as pessoas daquilo que a gente pode ter na vida e acreditar, que a gente pode vencer. Muito bem, Eugênio. Sabe que tem um trechinho aqui, que tinha da minha escrita que eu não li, que é o seguinte: aos 22 anos, iniciou a vida religiosa como seminarista dos padres passionistas. Exatamente. Como filho de nordestino, todo nordestino, a gente tem o sonho de sonhar e sair da cidade do interior e galgar, realizações fora. E aí a gente vê muito aquela mídia da novela, onde parece tudo tão bonito e você quer aquilo. Uhum. Então era o meu sonho também, mas como você mesmo disse no início da história, eu venho de famílias muito pobres, muito simples. Minha mãe semi-analfabeta, meu pai analfabeto, trabalhadores de boia fria, e a gente trabalhava na roça durante aí o dia, meu pai trabalhava alimentando os animais na roça, e à noite a gente ia para a mata cortar lenha para fazer carvão. A gente quem? Quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. Meu pai geralmente ficava com o machado, minha mãe com a foice, e a gente carregava a lenha para fazer uma fogueira, vamos dizer assim, lá eles chamam de coivara, Aham. uma fogueira, e lá a gente fazia aquele fogaréu, ficava claro para poder a gente juntar essa lenha. E eles faziam carvão para garear uma renda extra para poder educar a gente. Eugênio, como é que é? Porque você se reconstruiu aqui em São Paulo, que é onde você reside hoje, onde você está instalado há muitos anos. Como é que é essa sua chegada em São Paulo? Como é que se toma essa decisão? E aí eu não sei se precisa ter ou não o consentimento do pai e a mãe. Como é que é essa decisão? Como é que você faz e como é que você chega em São Paulo? Então, voltando à sua pergunta, na verdade, anterior, não fugindo dela, foi exatamente isso. Para chegar em São Paulo, era o sonho, não tinha como. Então, eu recebi uma oportunidade, né? Como tinha muita ligação com a igreja, lá por volta já dos meus 20 anos de idade, até os 22 anos de idade, os padres passionistas, que eram da nossa cidade, me viram e falaram: olha, você é muito religioso, tem bastante trabalho na igreja e tudo mais, você seria um excelente padre. E aí você começa a se perguntar, verdade? E sempre fui realmente voltado muito pela fé, isso é uma questão muito familiar da nossa família. E aí eu falei: cara, peraí, aquele sonho que eu tinha lá quando eu olhava as estrelas à noite, que eu queria, sair dessa cidade, essa é a oportunidade. Nessa época eu era auxiliar de enfermagem já na maternidade do município onde eu nasci, meu município natal, e também era professor de matemática, porque eu tinha terminado o 2º grau e passei a lecionar na mesma escola aonde eu estudei. Eu falei: cara, isso é uma oportunidade de eu sair daqui. E aí eu galguei, como seminarista, Eu lembro muito bem que meu pai falou assim:
vai porque não quer mais ajudar em casa. Né? E aí eu galguei de ir lá até uma cidade chamada Fagundes, ainda na Paraíba. Né? E aí, como eu já tinha 22 anos, já era maior de idade, não precisava da autorização do pai, claro. Né? E aí a gente foi, depois Fagundes, depois Rio de Janeiro, depois até chegar em São Paulo, pela Congregação dos Padres Passionistas. Morei na cidade de Osasco como seminarista. Depois daí eu fui para o Rio Grande do Sul, né? Depois do Rio Grande do Sul, que foi Viamão, depois fui para Curitiba, prestei vestibular lá em Curitiba em 98. Você ainda estava no seminário? Ainda estava no seminário, porque era a faculdade de filosofia, que era uma exigência da congregação. E aí o que acontece? Imagina, você sai do Nordeste numa deficiência, né, de estudo, né, uma educação mais precária, e aí você vai prestar no extremo sul. Né? Então isso levou o quê? Eu não consegui ter êxito na universidade. Então eu fiquei aonde? Eu fiquei na Federal do Paraná, eu fiquei exatamente na suplência. Como eu não podia repetir etapa no seminário, eu já estava com 4 anos no seminário, eu não podia repetir etapa. Então eu tive que sair do seminário. Ah, essa era uma pergunta, uma das curiosidades, né? Que a gente chegou aqui, sempre tem um podcast, eu tava cheio de curiosidade. E essa é uma das perguntas que eu tinha. Como é a sua decisão de sair do seminário? Então, quer dizer, você estava em Curitiba, você tinha que sair necessariamente do seminário, você poderia se tornar padre? Como é que funciona isso, que eu não conheço? Na verdade, como funciona? Eu precisava estar na faculdade, no período da filosofia, que nós chamamos aí de postulantado. Tá. Quando eu acabo os 3 anos de filosofia, que é o período do postulantado, eu entro para um noviciado, né? E aí dentro desse noviciado você tem mais um ano, para depois você prestar mais uma faculdade, que é a faculdade de teologia, para poder você depois se tornar diácono e depois se tornar padre. Então o período da congregação, para você se tornar padre, demoraria 10 anos. Né? Demoraria um período de 10 anos. E aí eu fui interrompido exatamente por quê? Porque eu não poderia repetir etapa. E os padres falaram, olha, vamos fazer o seguinte, você não tem como repetir etapa. Você volta para sua família e o próximo ano você tenta de novo. E aí, Luciano, como eu vou te dizer o seguinte, né? Como todo nordestino sonhador, a gente fala, não, pera um pouquinho, ali já era difícil, se eu voltar para lá vai ficar mais difícil. Então, eu vou tentar de alguma forma ficar aqui. Né? E aí eu não tinha ninguém, claro, não tinha família, não tinha ninguém. Mas eu sempre fui uma pessoa que consegui estar muito próximo das pessoas, sempre busquei um pouquinho eu acho que de carisma, tal, tudo mais. E dentro desse carisma, né, sempre tinha o pessoal da igreja e tudo mais. E aí foi aonde, quando eu saí do seminário lá em 98, uma senhora chamada Elza, né, que era da igreja, que cantava no coral junto comigo, né, eu fazia a segunda voz juntamente com ela, e ela ficou sabendo que eu estava saindo do seminário, ela me convidou e falou assim, eu levo você lá para casa. Eu falei, dona Elza, eu não tenho condições de pagar aluguel para você. E era a minha preocupação. Uhum. E aí ela falou, não, você sempre foi para mim como um filho, né? Então, não tem nenhum problema. Quando você conseguir ajudar, você ajuda. E assim, onde eu fui acolhido quando eu saí do seminário. E eu acho que dentro desse diálogo muito com pessoas, eu era uma senhora simples, de 78 anos. Né? Ela mantinha aquele salão de beleza dela. Curitiba? Não, aqui em São Paulo, em Osasco, já. Que eu te retornei do seminário. Quando eu não passei lá, eu retornei para cá. Ah, então fiquei com esse ato aí. Então você não conseguiu passar no vestibular em Curitiba. Isso. É Curitiba? Curitiba. Você não conseguiu passar no vestibular em Curitiba, ficou na suplência, estava esperando. Você pegou suas coisas e voltou para São Paulo aqui. O seminário me trouxe de volta para cá. Te trouxe para São Paulo, Isso. te trouxe para Osasco aqui. Estado de São Paulo, município de Osasco. E aí, como não saiu a lista, e ficou esperando e depois não teve essa chamada de suplência, eu tive que sair. Você tem notícia da Dona Elza? Dona Elza infelizmente faleceu. Dona Elza infelizmente faleceu. Mas eu digo que aquela mulher é uma santa. Deus a levou, tenho certeza disso. 78 anos, era extremamente uma mulher negra, sabe, que mantinha o salão de cabeleireiro dela, era a renda dela naquele salão de cabeleireiro para sustentar uma família. Ela tinha um filho alcoólatra, uma com deficiência mental, né? E mais uma nora com problemas também de saúde. E ela sempre tranquila e sempre serena. Dobrava o joelho no chão e orava como se ela tivesse toda a fé do mundo. E aquilo era o que mais me impressionava. Que Deus tenha a Dona Elza em um bom lugar, e eu acho que vale a pena aqui, nesse espírito que nós estamos de Natal, te dizer que se você
tem a possibilidade de proporcionar a oportunidade para alguém, não hesite. Não hesite, porque o que a Dona Elza fez pelo Eugênio possibilitou que ele se tornasse esse gigante que ele é hoje, e a gente, no decorrer da conversa aqui, vocês vão perceber. Quando eu estava me preparando lá, Eugênio, além da Dona Elza, você fala da Dona Lina. Exatamente. Nesse mesmo período, acho que foi bem que uma força-tarefa, né? Acho que foi bem uma força-tarefa delas. Eu tive 3 mães de coração, e eu considero como são 3 mães de coração. A minha mãe sabe disso, eu nunca escondi e sempre fiz questão de lembrar. Porque eu acho que é exatamente isso, é acolher pelo coração. E a minha mãe de coração, além da Dona Elza, a Dona Lina, ela começou a ver que... Porque quando, nesse período, eu trabalhava vendendo curso de computação na República. E aí, Luciano, eu era um péssimo vendedor. E se eu não acreditar, né, que o negócio vale a pena, eu não consigo vender. E é exatamente isso. Eu achava aquilo que não estava certo. Então eu não conseguia jogar aquela verdade para as pessoas, então eu não conseguia vender. Mas o que te incomodava naquela venda ali? Era o produto que não era bom? Era o produto que não era bom. Tá, porque é um período, a gente tá falando ali de final dos anos 90, início dos anos 2000. Exato, Ali 80, todo mundo queria... 98, na verdade. Todo mundo tava num período, 98, eu lembro que eu entrei na faculdade em 96, e assim, e eu não tinha acesso a computador, eu patinava na faculdade para fazer uma impressão e tal. Então, né? Mas as pessoas queriam estudar computação. E aí assim, se olhava lá e falava, não, esse produto não é para mim. Não, esse produto, na verdade, a propaganda em si, ela não tinha atrativo. Entendi, era a forma da venda. A forma da venda. E aí era algo muito mecânico, e eu não consigo ser mecânico, né? Então, aquilo me deixava muito travado, e aquilo me incomodava. É tanto que eu comprei um curso para mim mesmo, para eu poder fazer a computação na época. E aí eu lembro que foi uma época muito difícil, né? Foi uma época que eu realmente passei necessidade, foi uma época que eu passei fome, literalmente, né? Por quê? Porque a Dona Elza me dava estadia. E de onde eu vim, pedir já é humilhação, Luciano. Eu entendo. Então, o que acontece? Muitas vezes eu sabia que estava perto, eu saí de manhã cedo para procurar emprego, né? Eu voltava só tarde da noite. E quando eu sabia que estava perto do almoço, eu saía de casa. Ou às vezes eu ficava trancado naquele quarto, que era um quarto dos fundos, e a Dona Elza sabia que eu estava lá. Nesse quarto tinha uma frecha. Ela sabia que eu não ia descer para comer, então ela colocava o prato por baixo dessa frecha. Que coisa, Eugênio. E isso são coisas que a gente não esquece, sabe? E aí nesse período do curso, né, eu chegava em casa ainda tarde. Então eu lembro que nessa foi uma época bem difícil mesmo. Foi aonde eu voltei, né, para as mesmas comunidades onde eu era seminarista. E aí a Dona Lina um dia me viu lá no final da reunião, no final da celebração, e falou, meu filho, tudo bem? E aí eu já estava bem enfraquecido, eu lembro bem. E aí eu falei, mãe, porque eu chamava ela de mãe já, tem comida em casa? E aí ela... Desculpa. Ela falou pra mim, filho, tem uma sopa lá que ninguém quer. E aí quando eu cheguei pra comer aquela sopa, ela falou assim, ela parou, olhou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, nada. Ela falou, tá acontecendo sim. Porque você tá comendo como se você começa comendo um caviar. E aí eu passou o tempo e falei, olha, você sabe, eu não tô mais no seminário, então tô procurando emprego, Dona Elza me deu estadia, mas... E aí ela até se revoltou um pouco com a igreja na época. Como pode, né? Isso não pode acontecer, não pode ser dessa forma. E aí eu falei, não, mas tudo tem um período, né? E foi uma escolha minha não voltar para minha família. Por que foi escolha minha não voltar para minha família, Luciano? Porque eu venho de uma filosofia da minha família, da forma que eu fui criado, que meu pai dizia uma fala muito séria, vai ficar comigo no cós da minha calça até o final da vida. Fala cós da minha calça é ficar junto. Ficar na roça. E não era aquilo que eu queria, porque eu sempre dizia para ele, eu não nasci para isso. E eu sei que isso era difícil para ele como pai, porque era a vida dele. Sim. Mas na meu interior, isso não era para mim. Eu sempre tinha essa convicção que isso não era para mim. Então eu não queria voltar para lá. E aí a Dona Elza me acolheu, depois a Dona Lina falou, não, pode ficar pesado para Elza, então vamos pleitear com o padre para você ser caseiro da comunidade. Né? E ela foi lá brigar com o padre e tal, tudo mais, para eu ser caseiro da comunidade, para eu sair da casa da Dona Elza, para não dar
né, de despesa para ela também. Por quê? Porque nessa época eu já tinha feito o quê? Eu já tinha, como eu fui auxiliar de enfermagem no Nordeste, eu acreditava que eu era o auxiliar de enfermagem porque eu sempre gostei da saúde, né? Na verdade, eu me tornar enfermagem foi uma escolha que a enfermagem me escolheu, não foi eu que escolhi a enfermagem, né? Eu me lembro muito bem que com os meus 19 anos de idade, eu fiquei em uma instituição hospitalar a 170 quilômetros de distância da minha família sozinho, porque minha mãe não podia ficar comigo por um problema de saúde, né, que ficou indefinido. E aí eu comecei a ver ali o quê? Eu fiquei numa ala de a criança que morreu de medo de sangue. Desmaiava só de ver sangue. Você estava ali como auxiliar? Não, eu estava ali naquele lugar eu estava ainda como paciente. Eu fui internado você foi como internado paciente. doente lá, tá. como paciente. E era a criança que morria de medo de sangue. Só que eu fiquei numa enfermaria de 35 leitos. Certo. Na madrugada me chega um ensanguentado, baleado, e me chega outro esfaqueado, né? É muito comum no Nordeste, né? E aí, cara, eu olhei para aquilo, que era um cenário que eu não conseguia ficar. E eu saí para fora, fiquei sentado num hallzinho. Só que nesse hallzinho que eu fiquei sentado, eu tinha um centro cirúrgico na ala de cima, que era só subir a rampa. Eu tinha um da terapia intensiva do lado e eu tinha um centro obstétrico de frente. Então, eu conseguia observar ali que a vida e a morte eram muito presentes. Do mesmo sentido que eu via a criança que nasce no centro obstétrico, eu via a necessidade da família, o choro, a angústia da família que subia para o centro cirúrgico por uma cirurgia, e como eu via o óbito saindo da UTI, muitas vezes, aquela dor da família. Então eu comecei a perceber ali que aquele sentimento era muito presente. E ali nasceu a vontade de fazer enfermagem. Entendi. Quando eu chego na minha casa, eu digo para minha mãe, vou fazer enfermagem. E ela fala, você? Né? Não pode ver sangue? Não pode ver sangue? Como assim? E aí foi onde veio o meu despertar da enfermagem. Então, comecei lá no Nordeste, como eu falei, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui procurar, que eu saí de seminário como enfermagem, eu descobri que eu não tinha inscrição no Conselho Regional. Então, eu não tinha inscrição. Se eu não tinha inscrição, eu não tinha formação. E aí, uma oportunidade que me veio no Hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco... Pera, não acelera não! Eu sei que a gente já andou aqui quase meia hora de podcast, mas não acelera não. Eu quero voltar nessa história aí. Eu quero voltar lá pra Dona Elza brigando pro padre pra você ser caseiro. A Dona Lina. A Dona Lina falou, não, vai ficar pesado pra Dona Elza, vamos lá ver se a gente consegue te colocar pra ser caseiro do padre. Ela foi falar com o padre. Conseguiu? Conseguiu. Porque era só pegando o gancho pra te falar o porquê. Por quê? Porque nesse período que eu já estava no hospital lá de Osasco, né, na verdade não como auxiliar, porque eu não tinha inscrição de auxiliar, eu passei a ser secretário de ala. E aí eu percebi a necessidade da Dona Elza que eu precisava ajudar. Né? Eu tinha prestado vestibular em 98 também, era a primeira turma de enfermagem da Uninove, de enfermagem da Uninove na Vila Maria. Então eu trabalhava de dia no hospital e à noite eu ia para a faculdade. Né? E aí, o que acontece? Eu vendo tudo isso, eu virei para a chefe do hospital e eu sabia que o hospital dava bolsa de estudo. Então eu pedi para a chefe do hospital se ela tinha condições de me pleitear uma bolsa nem que fosse de 50%. E aí veio aquela fala que às vezes que não é inspiradora e que ninguém nunca tem essa fala para as pessoas. Eu sempre falo isso, porque eu acho que se você não tem nada para dar, você não ofereça aquilo que é negativo. Ela me disse, quando eu fui para ela, falei, olha, eu sei, né, do meu salário, eu sei que a senhora me ajudou, me dando a oportunidade e tudo mais, mas eu vivo na casa de favor, na casa de uma senhora, e eu precisaria ajudar ela porque ela está passando dificuldade, então teria como o hospital me dar essa bolsa de estudo? Ela virou para mim e falou assim, você quer abarcar o mundo com as pernas, você não tem condições de fazer enfermagem. Eu fiz enfermagem com 40 anos, né? E aí, Luciano, como todo nordestino, né, não atrapalhe o sonho que você tem. A gente geralmente tem isso, né? Se o sonho, eu sempre fui isso, se eu quero alguma coisa eu vou atrás. E aí o malcriado do nordestino veio na frente. Falei, dona Cida, me perdoe. O fato de eu fazer enfermagem não diz respeito à senhora, só diz respeito a mim e outras pessoas lá fora. O que eu preciso da senhora é um sim ou um não. Para mim é o suficiente. Aí ela disse, não, porque o hospital está em cotação de despesa. Eu falei, muito obrigado, era só isso que eu precisava. E aí foi a partir daí que a dona Lina começou a pleitear a vaga lá para morar como caseiro, para não gerar tanta dívida também para dona Elza, né? Porque o pouco que eu conseguia ajudar, mas não o suficiente. E aí fui morar como caseiro na comunidade.
Eu quero falar com você aí que está assistindo a gente e que ouviu aqui uma fala importantíssima do Eugênio. Se você não tem coisa boa para oferecer, a melhor coisa que você tem que fazer é calar. Não desestimule ninguém que tem um sonho. Cada sonho pode se tornar realidade. Está aqui o Eugênio, que é a prova disso. Eu também. Eu, Eugênio, num dado momento, assim, quando o meu pai... quando eu era jovem, assim, eu era pequeno ainda, criança, o meu pai teve uma ascensão, né? Então eu fui uma criança assim que durante dos 10 até os 16 anos, a infância e um pouquinho da adolescência, eu era assim, como pobre que nós éramos, né? Eu tinha tudo. Assim, tinha tudo. A partir dos 16 anos, meu pai quebrou e aí a gente teve muita dificuldade, assim, né? Nunca passamos fome, não. Mas foi um momento de reestruturação da nossa família, né? Eu sou o mais novo, tenho 2 irmãos e uma irmã. E no momento que eu entrei na faculdade, a gente estava ainda nessa dificuldade, né? E chegou um momento ali que a minha faculdade era mais um problema para a família do que uma oportunidade. E aí eu fui na faculdade pedir uma bolsa. Eu estudei na escola de engenharia presbiteriana Mackenzie. E aí eu fui falar com a assistente social e eu consegui uma bolsa de estudo. E é isso que permite que eu esteja aqui hoje, isso que permitiu que a MMF existisse e que a gente pudesse ter lá quase 60 pessoas trabalhando. Então, cada oportunidade que você pode dar para alguém pode mudar a vida de um monte de gente. Então, Eugênio, como é que entra a Dona Salete na sua vida? Tá no mesmo percurso, que era, como eu falei, era uma força-tarefa, acredito que sim. Desse percurso de trabalhar e de procurar emprego, eu não tinha dinheiro para ter passagem, então eu andava muito a pé. Né? Andava o quê? Chegava a andar 20 quilômetros a pé todo dia e isso ia ficando desgastante. Então, às vezes, eu ia na Dona Salete, né? E o seu João, que Deus o tenha, né? Que era o esposo dela, militar, inclusive, morava na área militar, né? Ali de Osasco. E claro, como todo militar, um pouco mais rígido, tal, tudo mais, né? E aí a Dona Salete sempre falava assim: ô João, dá um trocado pro menino pegar a passagem. Olha, dá um trocado pro menino ter a passagem. E aí ela sempre me acolheu muito como filha. Até hoje ela fala: você é o meu filho do coração. Então, foram essas mães. Dona Salete é viva. Dona Salete é viva. Hoje ela desenvolveu, infelizmente. A Dona Lina também é. Dona Lina hoje está acamada, teve um AVC, mora na Praia Grande, né? Então, quando eu tenho a oportunidade, vou lá visitá-la. A Dona Salete mora em Osasco, ela faz transição, às vezes, Nordeste, porque ela é nordestina, né? De Natal, Rio Grande do Norte. Então, quando ela vem pra cá, muitas vezes, ela tá ficando mais aqui, porque ela desenvolveu, infelizmente, o Parkinson, né? E ela, como nordestina guerreira, batalhadora, sabe? Daquela que brigava na saúde, fazia conselho tutelar, fazia todas as coisas para ter direito à saúde para as pessoas, ela falava: isso eu não aceito. E aí a gente teve uma conversa recentemente, eu falei para ela: a condição que a vida nos dá, às vezes a gente precisa aceitar, né? Mas são mães que sabe, não tem palavra para explicar. Deus coloca pessoas na vida da gente que a gente vai levar pro resto da vida, né? E uma coisa que você, só pegando o gancho da sua fala, quando você falou da outra oportunidade, é exatamente isso, Luciano. Quando te dão uma oportunidade, é essa oportunidade que te faz superar todas as condições da sua vida, né? Então, a oportunidade gera superação. Boa. Tá? E é isso que a gente é. Então, eu tive essas mães do coração que me deram essa oportunidade. Os filhos dela falavam, eu lembro muito bem que que ela é cantora, inclusive, né? A Isabel Bonadio, ela falava assim, e a Andréia, a irmã, ela falava que eles me consideram como irmão, né? O que a gente mais gosta do Eugênio é de ver a luta que ele trava todos os dias. E que ele nunca olha como desistência. Ou como ele nunca lamenta da vida que ele está vivendo. Porque ele está sempre numa oportunidade de enxergar mais na frente. Então isso foi que me fez a pessoa que eu sou. Né? De acreditar sempre. Eu acho que a gente tem que acreditar. Eu acho que a gente tem que acreditar primeiro na gente. Se a gente não acreditar na gente, o que a gente pode ter do outro? Perfeito, Eugênio, perfeito. Dona Lina, Dona Elza e Dona Salete são o verdadeiro espírito do Natal. São mesmo. São anjos. Aqui. E aí, a gente tá falando desses momentos difíceis da vida do Eugênio. Eugênio, antes da gente mudar aqui, eu tenho um negócio que eu falei aqui, que eu não sei nem se eu falei direito, e que é lá do comecinho, mas eu acho que tem gente aí que deve estar curiosa, né, para saber o que é
traqueomalácia. É assim que fala? Traqueomalácia. O que é isso? A traqueomalácia, na verdade, o que é? É um amolecimento dos anéis da tráqueo, né, da traqueia. E aí, como eu nasci muito prematuro, que isso é uma condição que pode ser do prematuro, né? Eu nasci de 6 meses e 14 dias, então eu tinha um deslocamento da traqueia. A hora do nascimento até os 5 anos de idade. E aí, o que acontece? Em um período de, às vezes, de um pouco mais de tosse, que isso pode acontecer, de um aumento mais de respiração e tudo mais, né? Tinha esse deslocamento. E a minha mãe gritava, meu pai saía pra roça, né? Meu pai saía pra roça, e aí a minha mãe gritava, né? Volta que o menino tá morrendo. Porque meu pai tem que ajudar minha mãe a dar a medicação. Né? Meu pai tem que ajudar a dar a medicação. Então, eu fui uma criança que até os 5 anos de idade, eu tive muitos problemas de saúde, né? Por conta da traqueomalácia, né? Então, esses anéis, eles acabam quando ficava um pouco mais... ou produzia mais tosse, ou ficava mais cansada, a respiração ficava um pouco mais aguda, né? Esse deslocamento acontecia. A traqueomalácia cura como? Como é que você curou? Na verdade, se curou-se com a medicação e com o passar do tempo, né? A reconstrução. Muito bem, muito bom! Então, a gente já falou aqui, né, que tinha esse ponto aqui que eu falei lá no começo, e que bom que eu corrigi, porque... Que bom que eu toquei de novo, porque a gente pôde corrigir, traqueomalácia. E aí, dali nasce o técnico de enfermagem, enfermeiro, conselheiro do Corém, palestrante, especialista em saúde mental, neuropsicologia e terapia comportamental. Como é que é essa virada? Como é que se deu essa virada de chave? Eu acho que essa virada dá de novo com aquilo que eu te falei. Acreditar. O técnico de enfermagem, primeiro, que acontece? Quando eu comecei, eu falei no início que eu prestei a primeira turma de enfermagem em 98 da Uninove. E quando eu pedi aquela oportunidade para aquela senhora, que ela me negou, eu vi que eu não teria como manter a universidade, né? Então, o que eu voltei? Voltei a fazer o auxiliar de enfermagem de novo, né? Na Escola São Bernardo, terminei o auxiliar de enfermagem e aí de novo, gente, como todo nordestino, que às vezes solta um pouquinho, né? Não consegue segurar as emoções e às vezes solta o que tem para soltar, né? Eu lembro que eu trabalhava como escriturário de ala ainda, e aí eu estava com as apostilas, né, do curso de auxiliar em cima da mesa, quando ela virou e falou assim, quem está fazendo auxiliar de enfermagem? Eu falei, eu, para um dia eu ter condições de pagar minha faculdade. Né? E aí ela olhou assim para mim e sorriu. E detalhe, Luciano, com esta gerente de enfermagem, ela era conselheira do Conselho Regional de Enfermagem. Rapaz! Aí a gente vai finalizar depois. Então, o que acontece? Voltei a fazer auxiliar de enfermagem, fiquei 10 anos como auxiliar de enfermagem, trabalhando aí, onde eu tive, muitas vezes, 3 empregos. Né? Eu trabalhava em uma unidade de terapia intensiva, né, durante o dia, eu trabalhava em uma outra unidade de terapia intensiva à noite, e eu saía de Osasco para Alphaville para trabalhar em um home care. Tá? Para trabalhar em um home care, eu comecei durante o dia nesse home care e depois eu passei para a noite. Né? Então, eu fazia muitas vezes 3 empregos, né, nesse percurso. Por quê? Porque eu precisava me estabelecer. Né? Então, era a necessidade de se estabelecer. E aí, você fala assim, você dormia? Dormia, né? Eu desmaiava. Às vezes você conseguia desmaiar no período, depois de tudo isso, dava aquele descanso de 4 horas, né? E retomava a jornada novamente, né? Pessoal, eu falei pra vocês no começo que era uma história emocionante e que é uma história de superação. Dormir 4 horas por dia, Eugênio, é pouco, hein? Você que é da saúde... Exato. Mas eu acho, Luciano, que na verdade eu sempre tive isso na minha vida, porque, como eu falei lá no início, né, a gente veio da roça. Então, o meu pai, a gente levantava 4 horas da manhã para sair para a roça quando a gente passou a morar na cidade, né? E eu estudava à noite, então eu chegava em casa meia-noite para dormir e 4 horas da manhã acordava para sair para a roça. Então, eu já tive desde a infância o organismo acostumado a dormir pouco, na verdade, né? Então, isso para mim não foi tão difícil. Claro que aqui sobra uma responsabilidade, eu estou lidando com vidas. Sim. Né? Eu estou lidando com pessoas, então a gente precisa ter consciência dessa responsabilidade, do que você está fazendo, como fazer, de que forma fazer. Então, isso é muito importante. E aí, como auxiliar de enfermagem, eu fiz essa trajetória, né? Por um período, até eu conseguir ter o espaço para eu pagar aluguel.
né, ter meu canto próprio, né, ter um espaço para pagar aluguel e tal, tudo mais. E aí eu fui morar em Carapicuíba. Tá? Eu fui morar em Carapicuíba com os 3 empregos. Que é vizinho de Osasco. Que é vizinho de Osasco, né? Com os 3 empregos. E aí eu tenho histórias emocionantes dentro da saúde que eu costumo dizer para inspirar os meus alunos ou os meus, né, quando eu dou palestra na enfermagem. Olhe para o seu paciente. Cuide dele como você, como se fosse o seu parente, ou como se você gostasse de ser cuidado. Eu lembro muito bem dessa história do home care, que eu cuidei de um paciente por 8 anos, e esse paciente, ele era coma vigil. O que é isso? O coma vigil é quando você, na verdade, esse foi um paciente que ele sofreu um acidente, ele teve uma lesão na coluna, ele sofreu acidente, não, perdão, ele sofreu um assalto, teve uma lesão na coluna, só que ele sofreu 5 PCRs, e dentro dessas 5 paradas cardiorrespiratórias, ele perdeu, né, ficou como se fosse vegetativo, tá? Então, ele ficou como se fosse acamado, como se fosse vegetativo, traqueostomizado e tudo mais. E quando eu comecei a cuidar, e a família sempre era muito exigente, mas a família com o tempo começou a se acostumar comigo. E aí eu lembro muito bem que eu tentava descobrir com esse paciente de que forma que eu me comunicaria com ele. E quem lembra, né, os mais novinhos como a gente, Luciano, né, como a gente... Os jovens há mais tempo. Os novos, exatamente. De uma coisa chamada Discman. Lembro bem. Uma coisa chamada Discman. E aí eu peguei um Discman e coloquei alguns CDs, e eu comecei, claro que eu não coloquei, para não prejudicar a audição dele, eu não coloquei dentro do ouvido, mas coloquei próximo do ouvido. Por quê? Porque um dos últimos sentidos que perde da vida humana é a audição. Que interessante. Então, para quem diz que o paciente em coma não escuta, escuta. Tá? Tanto que a gente tem relatos de pacientes que estão na terapia intensiva, sedados, entubados, né, em coma, e quando eles saem do coma, eles relatam o que eles escutaram. Olha que interessante. E aí eu coloquei o fone de ouvido próximo do ouvido dele, e aí eu comecei a observar. A partir daí, eu percebi a partir da música como ele se comportava. E aí teve uma hora que, quando eu coloquei um sertanejo pé de serra, ele tinha uns olhos azuis, ele arregalou os olhos, piscou e dormiu. E aí eu entendi o cuidado com o meu paciente. Eu entendi por que eu faço enfermagem. Eu entendi por que eu sou enfermeiro. Né? Eu entendi por que eu escolhi para ser da enfermagem. Sabe? É exatamente isso. É o cuidado com esse paciente. E aí, desse período, fiquei desses 3 empregos. Saí de Osasco em 2004. Né? E aí brinco muito, eu costumo dizer sempre porque eu fui covarde. Porque, você imagina, 8 anos cuidando de uma pessoa. E quando eu vi ele no definhar, né, que já estava para partida, eu falei, eu não vou conseguir ficar. Eu entendi. Você disse que foi covarde porque você não acompanhou o fim. Não, próximos do falecimento dele, eu pedi para sair. Porque a gente, querendo ou não, a gente fala que a gente não pode se envolver com o paciente. Mas não tem como você não se envolver. Perfeito. Isso é um negócio que eu também... Como é que é possível? A gente é humano acima de tudo, Exato. Né? A gente é humano acima de tudo. E para você prestar o cuidado da enfermagem, se você não entender de ser humano, e se você não se colocar na condição de ser humano, você não é o profissional que você é. Eugênio, tem um negócio que você fala, que é assim, que quando você estava lá ajudando seu pai na roça, você olhava para os céus e pedia direção. O que você perguntava? O que você pedia quando você estava lá na roça? O que você pensava naquele momento? Eu acho que, como todo filho nordestino, sempre, Luciano, vai pensar na superação. Sempre vai pensar em realizar o sonho. E sempre vai pensar na condição de ajudar a família. E dentro daquela condição que eu estava, eu não conseguia ajudar de forma nenhuma. E era uma vida muito sofrida. E eu sempre tive um espírito muito, muito religioso. Eu sempre acreditei muito na fé, né? Então, eu acho que quando a gente está falando, inclusive, de espírito natalino, a estrela, o céu estrelado, ele traz esse espírito natalino. E é uma conversa com Deus que você não consegue ter em qualquer outro lugar. E acho que a minha conversa com Deus era, me dá força, me dá superação, para que eu consiga ter o propósito, né, de ajudar a mim mesmo e ajudar a minha família. Você passou uma situação de vulnerabilidade extrema aqui Sim. em São Paulo, né? Que é passar fome. Em algum momento, Eugênio, você pensou em desistir de São Paulo e voltar para Picuí? Não, Luciano.
Não, por quê? Porque, de novo, é aquilo que eu disse já anteriormente. A gente vem de uma realidade muito difícil. A falta de oportunidade de trabalho no Nordeste, ela é muito grande, né? E os nossos governantes precisariam pensar melhor sobre isso, né? Campanhas eleitorais se renovam a cada ano, as propostas se renovam a cada ano, mas o sofrimento do nordestino continua. Porque isso não se renova, né? Só se aparece nas campanhas eleitorais e isso precisaria mudar. Assim, se a gente pudesse falar aqui um resumo do que essas três mulheres, né, te ensinaram e de lições que elas deixaram que te acompanham até hoje, o que seria, o Eugênio? A palavra, na verdade, que inclusive de novo a gente está dentro do espírito natalino, significa fé, bondade, carisma, caridade. Entende? Eu acho que é exatamente isso. É fazer, né, pro outro, fazer a alguém sem olhar a quem. Bom. Né? Fazer pro outro como se você fizesse para o seu filho. E assim foi que Dona Elza, Dona Lina e a Dona Salete fizeram por mim. Ô Eugênio, duas delas estão vivas aí. Amém. E a família, de repente, pode ter oportunidade de assistir Sim, esse episódio. sim. E eu estava conversando aqui, teve um entrevistado, o Fernando Filó. E o Filó, ele trabalha com audiovisual, ele é angolano. E a gente conversando depois do podcast, ele estava me falando da importância que se tem de deixar esses registros. Ah, isso é muito bom. Então eu queria te falar, Eugênio, aproveitar agora, né? E eu espero que os familiares dessas mulheres estejam nos assistindo. O que você falaria para as três mulheres se elas estivessem aqui conosco agora? A palavra que define tudo isso chama-se gratidão, sério. Eu sou muito grato, né, por Deus ter colocado essas mulheres como anjos na minha vida. Então a palavra que define é gratidão a tudo. E quando eu vejo e quando eu as visito, a Dona Elza, nas minhas orações eu a coloco, né? Mas a Dona Salete, a Dona Lina, quando eu as visito, é exatamente de sentir a oportunidade de abraçar e dizer: eu estou tentando agradecer aquilo que você me ensinou, o período que a gente passou junto. É exatamente isso. Boa. Você, entre as várias coisas que você fez, você trabalhou em Paraisópolis também, pelo Hospital Albert Einstein. Sim. Né? O Albert Einstein não é nosso patrocinador aqui hoje, mas não tem problema, podemos falar aqui. Você trabalhou pelo Albert Einstein no Paraisópolis. Trabalhei. Como é que foi essa experiência? Riquíssima. Porque ali eu tive contato com pessoas também da minha origem, né? E aí consegui reconectar com essas pessoas. E dentro de se reconectar com essas pessoas, é perceber que a gente, de novo, a gente precisa entender o propósito do que a gente tem na nossa vida. Porque, às vezes, nem todo mundo ali está com o mesmo propósito, Luciano. E a gente não pode se acomodar diante do que a gente tem tão pouco. Perfeito. Então, às vezes, sabe aquela história de que, eu tô aqui porque tá tudo bem ficar aqui porque eu recebo o auxílio gás, porque eu recebo a Bolsa Família, porque eu isso, aquilo. Não. Mas ali também tem pessoas, sabe, lutadoras. Assim como você. Né? Sim, ali também tem pessoas sonhadoras, ali tem pessoas, sabe, que constroem a vida delas ali, saíram dali. Eu tenho colegas que, inclusive, né, que eu visitei depois, que se tornaram enfermeiros, que foram para a área da saúde, que... né, eu consegui inspirar, né? Então isso é muito bom, né? Então nem tudo é perdido, tudo é quando a pessoa tem um sonho e acreditar no seu sonho. Então se você acredita, você consegue, mas você precisa ter determinação. Eugênio, você já falou um pouquinho sobre a questão do envolvimento, né? E a rotina de resgate de urgência e emergência, eu imagino que seja muito intensa emocionalmente. Sim. Eu imagino que o emocional ali, ele deve ter um peso. Como é que você lida? Porque você falou que foi olhar lá, esse limite lá no passado, lá entre a vida e a morte, que te fez querer trabalhar na área da saúde. Como é que você lida com essa situação limite? Quando a gente se deixa ser escolhido pela enfermagem, Luciano, porque eu brinco que não é você que escolhe. Eu digo todos os dias para as pessoas que estão ao meu redor, para quem eu palestro, não é nós que escolhemos a enfermagem. Eu escolhi fazer enfermagem. Não. Você se permitiu ser escolhido pela enfermagem. Porque para você estar na enfermagem, é você ter a sensação de pertencimento. Né? E dentro desse pertencimento, a sensação de estar na urgência e emergência é uma adrenalina que te faz vivo, que te permite estar vivo, te permite estar ali. Uhum. E você fala assim, cara, é a vida de alguém, eu preciso fazer o meu melhor.
E você dar esse melhor é você sair dali quando você consegue resgatar, seja na rodovia, seja numa residência, o que seja, porque nessa época eu trabalhava em uma terapia intensiva avançada, Sim. né? Não existia resolução que proibia o técnico trabalhar na terapia avançada ainda, né? Depois que se mudou a resolução. Então, a gente atendia de tudo. Era eu, o médico e o socorrista. E a gente ia, era uma parada, você saía ali sabe, na alta velocidade, enquanto, na época não existia GPS, né? Na época você tinha, enquanto o socorrista estava dirigindo, você estava aqui olhando o guia, Olhando o né? guia Olhando o guia para em dar as alta coordenadas, em velocidade, alta vai velocidade, para dar as coordenadas. E quando no retorno, né, quando você estava dentro dessa vida, muitas vezes a gente pegou muitas paradas cardios dentro da própria dentro da própria ambulância. E ele tá no trânsito e a gente está dentro do baú ali fazendo as manobras. Então, ou seja, é nessa intenção de salvar a vida. Sim. Por quê? Porque eu digo sempre, quando a enfermagem me escolheu, ela me escolheu por um motivo. Para salvar a vida de alguém. E quando a gente é profissional da área da saúde, o nosso maior propósito é isso. E quando a gente salva, não existe salário no mundo que pague isso, Luciano. Não existe. Você me fez lembrar de um grande amigo de infância, que faz tempo que a gente não conversa até, que eu lembro no último almoço que a gente teve, Juliano, e ele é médico, né? E ele trabalha na UTI pediátrica. Neonatal, né? Uhum. Chama, né? UTI Neonatal. neonatal. E a gente no almoço, assim, conversando sobre medicina e tal, ele falou assim, não, meu negócio é salvar a criança que tá morrendo. De vez em quando eu perco uma criança, é muito triste. É dolorido. Mas ele falou, mas cada uma que eu salvo... É um presente que a gente ganha. É um presente. É um presente que a gente ganha. E aí, sempre tive uma grande dificuldade, Luciano, de lidar com a morte. Então, por quê? Porque você lida com as emoções das pessoas. E lidar com as emoções... Às vezes eu sempre falo, se você não tem nada para falar, não fale. Só se coloque do lado. Só abrace. É o suficiente. Às vezes o silêncio é tudo que a pessoa precisa, Às vezes o silêncio é tudo que a pessoa precisa. Presença. Exatamente. Então, o resgate foi muito importante para mim. Porque eu acho que toda a minha trajetória, Luciano, seja lá, o seminário foi extremamente importante para me colocar, né, dentro de quê? De ser perseverante. E ter autonomia de me virar sozinho. Né? De me organizar, né? Com muitas coisas. Não sou tão organizado. O Raylan que sofre com isso. Né? Mas tento me organizar. E eu acho que me deu essa estrutura para chegar a pensar, a raciocinar qual é o próximo passo. Né? E aí, não, esse não deu certo? Tudo bem, não deu certo. Levanta de novo, começa de novo. Recomeçar sempre é possível. Recomeçar sempre é possível. Quem determina o seu recomeço é você mesmo. Então, isso sempre é possível. Né? E isso eu sempre fiz na vida. Né? Não deu certo? Recomeça. Começa de novo. Vamos. De onde parou? O que está errado? Reconstrói. Né? E aí foi. A urgência e a emergência me trouxe essa adrenalina de poder propor, né? De pensar rápido, de saber o que fazer na hora, né? De conduzir os momentos certos. Gente, eu ensinei muito médico. Olha só. Ensinei muito médico. Teve médico que chegou no resgate e falou assim, Eugênio, é o meu primeiro plantão, tem 15 dias que eu me formei e eu não sei o que fazer. Ele acabou de fechar a boca, o Nextel tocou. Parada. Ele olhou pra mim e falei, vamos. Né? E aí, chegou lá e ele falou assim, o que eu faço? Eu falei, doutor, se preocupa com a respiração, se preocupa com a intubação e o resto a gente toca. E a gente tirou essa parada. Olha que legal. Né? E a gente tirou essa parada. Ele ficou assim parado. Ele falou assim, como é que você consegue conduzir alguém tanto assim? Eu falei, isso chama-se prática, ensinamento. Experiência. Né? Experiências que a gente vai tendo na vida. Então, no resgate, no total, fiquei 10 anos entre unidade de terapia, entre resgate adulto e infantil. Né? E aí, nessa época, eu fazia 2 empregos ainda, por isso que você às vezes vê um melo de uma coisa. Eu fazia Albert Einstein e fazia resgate. Logo em seguida, que você vai ver que eu saí do Albert Einstein e fui para o servidor público, né, para o IANSP, eu fazia o IANSP e fazia resgate. Tá? Então você vê que eu sempre tive 2 ou 3 empregos ao mesmo tempo. E aí você pergunta, peraí, mas você estudou nesse período? É verdade. Você estudou nesse período, sim. Né? Então, ou seja, era a noite para estudar e o dia para trabalhar. Tem aqui
um ponto, que é um ponto que talvez seja um outro ponto de virada de chave, 2024 para 2025, você passa a participar do SAMU de São Paulo. Sim. Como é que, estando internamente, mudou a sua visão sobre o SUS e sobre a vida, se é que mudou? Quais foram os aprendizados que você teve a respeito disso? Eu acho que você fez uma pergunta que é boa para a gente entender algumas falas que existem hoje que o SUS não presta. Opa! Né? E não é uma verdade. Né? Serviço público não presta. Não é uma verdade. O serviço público, ele tem o quê? O profissional de enfermagem, o profissional de saúde, ele tem que, muitas vezes, improvisar. Né? Pela falta de material, pela falta de condições. E já o serviço público, o serviço privado, ele tem toda uma ferramenta, mas, né, como é que eu posso dizer, de infraestrutura que vai te ajudar. Né? Então, para mim, eu não vejo a diferença do cuidado. Porque o cuidado ele é único, Luciano. Perfeito. Seja no SUS ou seja no serviço privado. Ele é único, não vai mudar. Né? Depois disso, nesse percurso todo, quando foi em 2011, eu saí e fiquei na Prevent Senior, que foi uma empresa privada. Gente, desculpa, a gente não está ganhando nada por isso. Né? Prevent Senior também não é nosso patrocinador, mas não tem problema aqui, porque também te deu oportunidade. Você trabalhou na Prevent Senior. Me deu oportunidade. Em 2011, eu fui para a Prevent Senior, foi quando eu saí desse resgate que eu trabalhava. Tá. Né? Porque aí eu tinha que estudar, fazer a universidade e eu tinha que trabalhar na Prevent Senior, então não dava para conciliar os dois empregos e a universidade. E aí eu fui para Prevent Senior e da Prevent Senior fiquei por um bom tempo. E aí, de novo, a Prevent Senior, porque foi a Prevent Senior que me deu a oportunidade, me deu uma bolsa de estudo de terminar a minha faculdade. Então, eu sou muito grato por isso. Né? Que eu consegui terminar a minha faculdade por uma bolsa de 100% da Prevent Senior. E neste período, Luciano, foi um período que eu tive, né, um problema, né, de articulação, de artrose. Eu tenho artrose nos dois ombros e nos dois quadris. E aí deu uma osteopenia na lombar. Né? E aí eu fiquei acamado, né, por 8 meses. Isso eu não vi isso eu não vi no meu release aqui. Você ficou acamado 8 meses? Que ano que nós estamos falando? Isso, nós estamos falando de 2015, 2016. O gênio não chega de desafio não nessa vida, rapaz. Pois é. E aí eu fiquei, depois que eu consegui ir no movimentar, fiquei de muleta, né, desse período de 8 meses, depois eu passei a ficar de bengala. E a Prevent Senior me acolheu dentro desse período porque o INSS me negou a perícia. Olha que interessante. Né? O INSS me deu uma perícia. Então, a Prevent Senior me acolheu ainda, porque eu tenho a Fran, né, a minha amiga, né, ela foi minha chefe, mas é minha amiga, a gente é como irmão, Deus me deu uma outra irmã, e ela segurou essa onda. Então, eu ia de bengala trabalhar. E aí ela me deixava na recuperação pós-anestésica, no centro cirúrgico, só para ficar ali observando os pacientes, porque era a única forma, senão eu não tinha como pagar aluguel. E aí depois ela estava totalmente preocupada, falou, Geninho, a gente precisa como ela me chama, Geninho, né? A gente precisa ver, porque eu não consigo manter você por muito tempo, porque se cai, né, uma denúncia, a gente é prejudicado. E aí a gente conseguiu depois resolver isso. Então eu fiquei no total, entre muleta e bengala, num período de quase 2 anos. E aí você recuperou? Aí eu recuperei porque eu comecei a usar muito suplemento. Suplementação, por uma empresa chamada Juness, né, era americana, né, porque nesse período aí, a gente tem uma história que a gente pulou, que nesse período que eu estava, antes de eu ficar acamado, eu me tornei vendedor de cosmético. Rapaz, tem isso no meu release, né? Sim, você foi vender Mary Kay. Eu fui vender Mary Kay, né? Eu passei a vender Mary Kay, recebi uma oportunidade, falei, peraí, isso é uma oportunidade de empreendedorismo, né? Complementar a renda, vamos ver, né? E claro, Luciano, eu tenho uma coisa que meu marido deve confirmar com você. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás. Eu brigo, eu vou atrás. Não, ninguém tem dúvida disso, quem tá assistindo a gente aqui. Quem tá assistindo a gente aqui, cara, você podia ter desistido em várias dessas dificuldades, cara. Com certeza. Aí você foi vender Mary Kay. Fui vender Mary Kay, porque aí nesse período que eu fiquei afastado, eu precisava levantar renda, né? E não recebia do INSS, levantar renda. E aí eu era técnico de cosmético, né? Era técnico em estética.
Eu tinha aprendido a fazer, né, limpeza de pele e tudo mais. Então, eu ampliei a minha técnica da limpeza de pele, junto com os produtos Mary Kay, e eu fui fazer salão de beleza. Então eu pegava minha bengala, minha maletinha de cosmético e ia pro salão de beleza pra fazer, né, maquiar as mulheres, fazer limpeza de pele e tal, tudo mais, maquiei noivas por aí, né? Então, ou seja, mais uma vez empreendedora, né? Eu me tornei diretor em qualificação da Mary Kay, porque eu vendia, chegava aí a vender seus 50 mil por mês, né, de produto. Eu tinha uma cartela aí eu tinha 30 consultores. Pô, virou um negócio né? significativo. Sim, virou um negócio significativo. Eu tinha 30 consultores, só que a gente lembra daquela queda do real, né? Quando teve aquela queda do real, aquela desmotivação e tudo mais, eu já estava acamado, e aí aquela história, se o líder não estar presente, não motiva a equipe. Entendi. Aí você teve que deixar. E aí a equipe vai se perdendo no meio de tudo isso, já teve aquela desmotivação, então eu tive que deixar porque eu fui perdendo a minha equipe que eu tinha dos meus 30 consultores. Pra você que tá assistindo a gente aí e tá pensando assim, cara, eu achava que minha vida era difícil. Meu amigo. Quando chega um percalço, a gente tem que dar um jeito de superar. A gente tem que dar um jeito de se levantar. Eu falei que esse episódio era sobre resiliência. Depois de já ter se formado, depois de já ter encaixado a vida, teve problema de saúde. Não pôde ser remunerado, não foi aceito a solicitação do INSS. Você vai fazer o quê? Vender cosmético. E ter um grande sucesso. E aí depois fica de muleta, e aí tem que deixar novamente. Mas tem um ponto aqui, o Eugênio é extremamente requisitado para várias coisas e ele tem uma palestra para fazer daqui a pouquinho. E a gente já tá com quase 1 hora de podcast aqui. Mas tem um ponto que eu não posso deixar, Eugênio, de falar, que em 2020 você é convidado para ser o representante dos profissionais da sua área no Corém. Como é que você recebeu esse convite? Como é que foi? Como é que tem sido isso? Porque você ainda é um representante no Corém. Na verdade, o que acontece? Eu sempre, desde a infância, eu sempre pensei que a gente pode ser esperança para as pessoas. Boa. Tá? Eu sempre tive isso. Só que eu sempre vi, e todo mundo me conhece, sabe que eu nunca escondo, e é uma fala que a gente fala dentro do conselho, é exatamente essa. Alguns anos atrás, a gente sempre viu um conselho muito distante. E o profissional de enfermagem, ele precisa do seu conselho próximo dele. Boa. Tá? Mas eu, Luciano, em todas essas jornadas que eu estava, terminando a universidade e tal, tudo mais, eu estava preocupado em continuar trabalhando como enfermagem. E aí foi quando a Renata Pietro, né, era a presidente do conselho na época, né, a gente já havia trabalhado junto lá em 2009, né, lá no IASP, e aí a gente se reencontrou em uma palestra dela, em uma visita na Uninove, né, na Uninove Vergueiro. E, nossa, foi tão automático, fazia tempo que a gente não se via, mas foi tão automático que quando ela me viu, ela me reconheceu de imediato. E aí a gente conversando, eu era o quê? Era membro do movimento estudantil da universidade. Né? Então você vem vendo que algumas lutas eu sempre estou travando. Então eu era membro do movimento estudantil da universidade. E aí eu falei, Renata, ela é a pioneira na Universidade de Terapia Intensiva, né? na Unidade de Terapia Intensiva. Falei, Renata, que tal você dar uma palestra para os alunos que estão se formando agora, incentivar, motivar esses alunos, né, trazer, né, aí algo para eles se definirem enquanto profissionais. Aí estava se gerando uma corra política, e aí a gente sempre viu o papel da mulher, às vezes, que nem é tão visto na política, né? E aí ela falou assim, Eugênio, que tal a gente falar de a participação da política, da mulher na política? Aí eu pensei, falei, olha, Renata, tem a ver. Né? E aí, nessa história toda, né, numa conversa, passou-se. Quando foi lá em 2020, ela me chama e fala assim, hoje ainda precisa chegar no conselho? A primeira pergunta, gente, por que a presidente do conselho está me chamando no conselho? O que eu fiz, né? Que eu fiz? Que merda que eu fiz? Desculpa o palavrão. Né? E aí eu fui, que na verdade ela estava pensando em sair como vereadora na época. E aí ela queria ouvir a minha opinião. Porque a Renata já conhecia, né? Eu já venho de estruturas, já vinha de estudo de formar conselho gestor, né? De formar conselho tutelar e tal, tudo mais. Então ela já conhecia um pouquinho da minha história política, né? E aí ela foi e me chamou para ouvir. E aí a gente conversamos bastante dentro das estratégias, eu fui colocando algumas coisas para ela. E ela olhou para mim e falou assim, Eugênio, você nunca pensou em trabalhar no conselho? E aí, desculpa, e aí, Luciano, por incrível que pareça, eu parei e falei, Renata, sabe que nunca?
nunca me passou pela oportunidade. Por quê? Porque eu sempre vi um conselho muito distante. Olha. Né? E aí, ela falou, olha, mas eu vou te dar o contato de um conselheiro, né? Ele vai entrar em contato com você e vocês conversam. E aí eu sou muito grato a Renata Pietro, né? E depois, posteriormente, Marcos Fernandes, que é um conselheiro representante do quadro 2 e 3 dos auxiliares e técnicos de enfermagem, né? Que ele sentou comigo, conversou, explicou, né? Tal, tudo mais. E aí, falei, olha, eu vou pensar, depois eu te dou a resposta. Ainda fiquei resiliente, sabe? Resistente a isso. E aí depois eu acabei aceitando. Só que eu sou uma pessoa, Luciana, que eu sempre visto a camisa daquilo que eu faço. Eu acho que ela ou você está ou você não está. Voltando lá para o gancho lá do seminário, quando eu saí do seminário, você acha que foi fácil? Não foi fácil. Porque foi difícil pra caramba, inclusive. Porque eu acreditava naquilo. Então, quando eu entro numa coisa, eu acredito naquilo. Ou às vezes eu tenho dilemas com o Raylan, porque ele diz uma coisa muito séria para mim. Você vive o Corém. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Para você que não tá entendendo, o Raylan é o companheiro aqui do Eugênio. Então, voltando aqui, devolvendo o parênteses, o Raylan diz, você vive o Corém. Vive o Corém porque ele sabe que às vezes eu vivo isso, muitas vezes duvidar 24 horas. Por quê? Porque é ligação que chega, porque é mensagem de profissional que manda, porque é demandas do conselho, você faz a atividade fora, você chega, você tem que fazer relatório. Então isso tem uma demanda muito grande, né? E outra coisa, eu visto aquilo que eu faço. Porque se eu não vestir, eu não acredito. Né? Então, a partir daí, eu recebi esse convite, a gente pleiteou uma campanha eleitoral, fomos eleitos nessa campanha eleitoral, né? E passei a ser conselheiro suplente lá de 2021 a 2023. Né? E aí, quando eu comecei nisso, peraí um pouquinho, aqui eu consigo fazer melhor para os meus pares. Opa. Aqui eu consigo, né, apoiar os meus pares, aqui eu consigo, incentivar os meus pares. E aí foi bem isso, né, que eu comecei a fazer. Estar próximo, conversar com eles, conversar com meus colegas da enfermagem, né, trazer esperança para eles. Né? O Raylan, mensagem. Às vezes à noite, 1h da manhã, toca a mensagem e fala, ninguém responde mensagem essa hora. Mas eu respondo. Sabe por que eu respondo, Luciano, quando eu tô acordado? Porque eu já estive do outro lado. Boa. E quando a gente tá do outro lado e a gente precisa, às vezes, de uma resposta de imediato e a gente não tem, a gente precisa dar essa resposta. E eu fui eleito para isso. Eu não fui eleito para estar sentado numa cadeira. Eu fui eleito para representar a minha categoria. Você tá na sua segunda gestão, Tô na né? minha segunda gestão. Tem algumas conquistas ou pautas que você gostaria de destacar nessas duas gestões? Eu acho que dentro da gestão do conselho, eu sou muito grato, né? Toda a gestão, tanto 21, né, 23, agora como 24, 26, eu acho que é o companheirismo que a gente tem, né? Quanto grupo, né, de trabalho, né? E das conquistas que a gente veio trazendo para a categoria, né? E que também me deixou a me tornar a pessoa que eu sou. A abrir o leque de olhar, eu não tinha a vivência da saúde mental porque eu tinha só ali de trabalho manual, né, do trabalho ali de atender o paciente, mas espera um pouquinho, eu posso motivar o meu colega, eu posso escutar o meu colega quanto profissional de saúde mental, eu posso estar do lado e ouvir isso é fundamental, né, porque o adoecimento mental hoje cada dia aumenta mais. Sim. Tende a aumentar muito mais, né, e aí eu tenho as brigas da inclusão, né, porque eu sou inclusivo, né, a população LGBTQIAPN+, a questão do trabalho com o idoso, porque ainda a gente está tanto no automático que às vezes as pessoas estão faltando a sensibilidade de olhar para o idoso com mais paciência, com mais calma, com mais zelo, né, com mais essa atenção. Então, tenho essa pauta, né. Eu trabalho hoje dentro do Conselho Regional de Enfermagem, né, fui idealizador, né, de um programa, na verdade é um curso de Libras para profissionais de enfermagem, para lidar com a comunidade surda, porque é uma população que não tinha, dizia exatamente que a enfermagem não tinha empatia dentro do cuidado com o surdo, né? E aí o que eu quero é que se eu conseguir, Luciano, que em cada instituição eu tenha pelo menos 2 profissionais que falem Libras, essa população não vai ficar sem ser atendida, né? Então, algumas pautas da inclusão, né? Eu tenho prazer de estar junto, eu tenho prazer de fazer, de estudar elas, porque a gente precisa estar do lado da minoria. Às vezes a gente não entende por que uma pessoa recebe oportunidades. Mas você poder olhar de um lugar que você já esteve facilita muito que você possa lutar por aqueles que ainda estão.
E é um pouco disso que eu vejo no Eugênio quando ele trava as lutas que ele trava. Eugênio, eu não quero atrasar sua palestra, não. Não. A gente já está aqui com mais de 1 hora de podcast, né? Mas a gente precisa aqui falar de algumas coisas, né? Natal é tempo de renascer. Sim. O que você sente que renasce dentro de você neste Natal, olhando para tudo que você já viveu? O que renasce, de novo, porque não existe Natal sem fé. Boa. Né? Não existe Natal sem acreditar nesse renascimento. E a gente renasce todos os dias, Luciano. E a gente precisa renascer todos os dias para a gente superar os nossos desafios. Que mensagem, Eugênio, você deixa para as pessoas que nesse momento aqui estão passando um lugar que você viveu? Fome, solidão, incerteza, falta de apoio. Confiança. Acreditar em si mesmo, por mais que seja difícil. Porque eu só posso ser alguém se eu acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, eu não serei ninguém. Porque as pessoas o tempo todo elas podem querer nos apagar. Boa. E a gente só precisa manter a nossa chama acesa para ser a essência do que a gente é. Boa. E aí, Luciano, eu vou dizer uma coisa que a gente começou a falar e a gente tá falando sempre do Eugênio, mas também trazendo, né, para minha família, o nome Vanderlan Eugênio Dantas, porque eu não gosto do Vanderlan por associar muito ao Vanderlei, mas tem um significado e o significado do que eu sou. O nome Vanderlan, ele vem de uma origem germânica que significa peregrino. Né? E ele foi dado pela minha madrinha, né? Porque como eu nasci de 6 meses e 14, minha mãe não teve tempo de pensar sobre isso. O nome Eugênio, ele vem de uma descendência italiana, né? Mas não que eu seja, minha descendência é portuguesa, né? E holandesa, mas ele vem, que até o pessoal brinca muito comigo, associa o Eugênio, o barco C da Itália, né? Mas ele significa bem-nascido, né? E o sobrenome Dantas, ele vem, né, como eu já falei, de uma origem portuguesa, tá? Tradicional, né? Então, a família Dantas começa no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, quando os portugueses, né, ali entraram no Nordeste e desce o resto do país. Então, o sobrenome Dantas era muito grande. Então, o que me define, na verdade, dentro da palavra ele é um peregrino bem-nascido, né? E a palavra que define Vanderlan Eugênio Dantas significa superação, força e propósito. Deu pra gente ver isso aqui. E eu acho que também é importante, Eugênio, te pedir para deixar uma mensagem aqui para as pessoas que ou estão estudando enfermagem ou que acabaram de se formar e que estão lá passando por salário baixo, podem estar passando por salário baixo, plantão puxado. Que recado que você pode deixar para essas pessoas? Bom, primeiro, quando você fala de salário baixos, a gente teve a oportunidade, graças a Deus, eu fiz parte dessa conquista, né? Fiz parte dessa conquista, dessa luta de travar junto com a minha gestão 2021-23, agora 24-26, do Conselho Regional de Enfermagem, né? Um abraço a todos eles. A gente teve a oportunidade de lutar pelo piso salarial da enfermagem, né? E visitar aqueles gabinetes, fazer essa conscientização política. E de verdade, Luciana, nós somos uma força muito grande. Nós somos a maior classe trabalhista desse país. A maior classe trabalhista. E nós só tivemos um piso salarial sancionado por uma coisa. Porque foi um ano político. Simplesmente porque foi um ano político. Porque se nós somos mais de 3 milhões de profissionais, aqui eu tenho um esposo ou uma esposa, né? Vira 6 mil. Aqui eu tenho um pai e uma mãe, vira 9, 12 milhões, né? 6 milhões, 12 milhões. E assim sucessivamente. Então aqui foi vista uma oportunidade de voto para ter uma sanção de um piso salarial. Mas a gente continua nessa luta. Agora a gente tem uma luta de uma jornada de 30 horas semanais, porque a enfermagem ainda vem sendo escravizada. Né? A enfermagem ainda vem sendo escravizada todos os dias, com jornadas de 36 e 40 horas semanais. Então a gente vem numa luta de uma jornada de 30 horas. E aí demais, o antigo presidente ele fez um favor. Ele juntou isso para ter o piso salarial, sancionar o piso salarial, mas em contrapartida ele vetou o reajuste anual. Isso implica dizer que a enfermagem ficaria escrava a ficar ganhando, né, 4.750 o enfermeiro, né, e 80% para o técnico de enfermagem, 50%, né, para o auxiliar de enfermagem. A quê?
a essa escravidão a vida inteira. O auxiliar de enfermagem ganharia R$ 2.000 e poucos reais. R$ 2.000 e poucos reais. Né? 3.000, acho que são 3.100 e pouco o técnico de enfermagem, que eu não estou com a tabela agora. Não tem problema, não, só para a gente ter uma noção de tamanho. Então, ou seja, e a parteira também, né? Porque a gente ainda tem. Então, o que acontece? Para o governo, ficaria estagnado a este valor. E peraí um pouquinho. A gente trabalha muito. A gente cuida da vida de alguém. A gente costuma dizer, cuidar do amor de alguém. Sim, a gente cuida do amor de alguém. Né? E eu, Eugênio, e eu tenho certeza que muitos dos meus pares, né, faz a mesma coisa. Cuida com zelo, com cuidado, com respeito, né, pelo amor de alguém. Né? Eu luto todos os dias dentro do conselho, junto com os meus pares, para que a nossa enfermagem nunca passe por um processo ético. E que a gente tenha que julgar esse processo, né, e tenha que, né, de alguma forma, fazer a ética acontecer e ter uma punição para o profissional. Mas, o que eu deixo de mensagem para a enfermagem é: nunca desista de você quanto profissional de enfermagem. Nunca desista de você por aquilo que você acredita. Se permita que a enfermagem te escolha. Porque se você se permitir que a enfermagem se escolha, você vai ser um excelente profissional. Você vai ser o melhor profissional. E quantos profissionais a gente não tem de histórias vencedoras dentro da enfermagem? Alguém que brinca comigo, que diz que eu estudei com a Ana Nery. A Ana Nery é a fundadora da enfermagem, né? É a fundadora da enfermagem. Só de brincadeira, mas foram lá pelos ensinamentos da Ana Nery que a gente é o que a gente é. Boa. Ser essa luz para aqueles que precisam. Porque na Guerra da Crimeia, a Ana Nery, ela andava com a lâmpada, né, para tentar encontrar os soldados feridos. Né? Então ela era a luz, né, que clareava para encontrar esses soldados. E a gente, quanto profissional de enfermagem, é a luz ainda dentro das instituições para acolher a família que precisa ouvir, né, na hora da dificuldade. Para acolher a família na hora que precisa de um abraço fraterno. Para acolher a família na hora que precisa de dizer: calma, eu estou aqui, você não está sozinho. Então, a gente, quanto profissional, é isso. Então, eu acredito nessa enfermagem. Eu acredito na profissão que eu escolhi. E, de novo, corrigindo, eu acredito na profissão que me escolheu. Porque eu brinco sempre, me dá uma lâmpada para trocar que eu morro de medo. Agora, me dá um paciente, em qualquer situação que ele estiver, ele pode estar na situação mais crítica. Enquanto mais crítico tiver, mais adrenalina eu tenho para cuidar. Quando você me perguntou do SAMU, eu fui para o SAMU porque foi um concurso público, na época que surgiu, né? E aí eu consegui ver cada dia mais esse trabalho, né? Eu tive que sair, na verdade, na época, porque a gestão ela permite muita cobrança da gente. E outra coisa, eu entrei como técnico de enfermagem, que é os nossos braços, as nossas pernas dentro de qualquer instituição de trabalho. É os nossos auxiliares e técnicos de enfermagem que traz para nós, enfermeiro, a força, né? E dizer: olha, esse paciente está precisando disso, esse paciente está precisando daquilo, né? E nos dá o primeiro cuidado. Então, eu brincava muito no hospital e dizia para os meus técnicos, que foram os meus colegas como técnico: vocês são meus braços e minhas pernas. Boa. Né? Então, nunca desista da enfermagem. Muito bem, muito bom. Eugênio, como você gostaria no futuro de ser lembrado como profissional, como homem, como ser humano? Eu acho que a mensagem que deixa de ser lembrado é de ser o autêntico. De ser a pessoa, de acreditar, de sonhar, de acreditar, de passar por superação e de vencer. Porque sim, Luciano, eu sou um vencedor. Sim, né? Com certeza. Eu sou um vencedor. A gente às vezes acha que sonhos grandes. E a gente quer realizar grandes sonhos. Os sonhos se realizam nos pequenos sonhos. E a gente tem a sensação de felicidade, que é algo que fica para a vida toda. Felicidade são fascículos de minutos que vivem na nossa vida todos os dias e que a gente precisa acreditar sempre, porque é nessa felicidade que você tem força para continuar a realizar os seus desejos. Eugênio, que honra receber você aqui. Sem dúvida nenhuma, a sua vida, a sua trajetória, a sua história, e você representa muito tudo que está no simbolismo do Natal, seja a esperança, seja a fé e principalmente o renascimento. Eu quero te deixar à vontade aqui, te liberar para a tua palestra, para você poder falar aqui suas considerações finais, agradecer quem você quiser agradecer, o que você quiser, a câmera é tua. Luciano, primeiro de tudo, agradecer a você pela oportunidade, né, de poder
colocar a minha história, de poder falar a minha história, que eu ainda vou escrever meu livro. Opa, e volta aqui. Depois que você escreveu o livro, Com você certeza, volta eu vou aqui pra voltar gente aqui, falar da estreia né? e tal. Exato. Você volta aqui. Eu ainda vou escrever porque isso é uma história para inspirar pessoas. Boa. E aí eu ainda tenho uma vontade, ainda é o meu desejo, ainda que eu ainda não consegui, de conseguir criar um programa para eu conseguir trazer técnicos de enfermagem para contar as suas histórias, para inspirar novos técnicos de enfermagem. Boa. Esse é um desejo que eu tenho e eu ainda vou conseguir fazer isso. Conte comigo. Né? Agradeço muito. Conte comigo. Quero agradecer, né, principalmente, né, a minha família, né, que com todas as dificuldades que a gente tem, a minha mãe, como eu dizia, a gente é filho de boia fria, então meu pai, minha mãe, com toda a sua dificuldade, se a gente é o que a gente é, se eu tenho um irmão advogado, diácono da Igreja Católica, né, se eu sou o enfermeiro que sou, né, e estou onde eu estou, né, se a minha irmã é contadora, né, e o meu irmão, né, também tem as lutas dele, o caçula dos homens, é porque a nossa mãe fez isso pela gente. Então minha mãe, né, gratidão a dona Noêmia por tudo aquilo que ela fez na nossa vida. A seu Manuel, né, meu pai, pelo seu jeitinho simples, né, de continuar lá na roça, de continuar naquilo que ele acredita, né, e ter trazido pra gente também essa força. Eu deixo um abraço a todos os meus colegas da enfermagem, aqueles que conviveram comigo, aqueles que me escutam, e dizer que contem sempre comigo. E também ao meu conselho, né, porque eu estou representante, mas sem o conselho eu não sou o profissional, né, que eu sou. E por esse aprendizado que eu tive durante todos esses anos, Luciano. Quero agradecer também ao meu esposo, porque ele me aguenta todos os dias, né? Às vezes dentro de algumas lamúrias e dentro de algumas brigas, né? Quero agradecer muito também ao meu esposo, né? E a todas as pessoas que passaram pela minha vida, mas também não deixar de agradecer a dona Salete, a dona Lina, né? Essas pessoas que ainda eu as visito e ainda vivem no meu habitat, né? Como também há uma pessoa que eu não poderia esquecer também, deixar de esquecer que ela não gosta do nome dela, chamada Francileuda, né, e que eu chamo carinhosamente de Fran, como todos nós chamamos, quando eu entrei na Prevencendo, ter acreditado em mim. Boa. E me dado oportunidades, né, de ser o que eu sei. Quando eu me tornei enfermeira, ela falou simplesmente uma coisa: Geninho, você não se formou enfermeiro, você já era enfermeiro, você só precisava de um canudo. Então, gratidão a todas as pessoas que me inspiram, né, e que também aquelas que eu possam inspirar. A você que nos acompanha, eu quero dizer que assim como eu tô aqui emocionado e com o coração cheio de alegria, eu espero que você também possa ter seu coração tocado aí, que possa ter tocado, esse episódio especial possa ter tocado seu coração, que você possa entender que nós não estamos limitados aonde nós nascemos, que você está limitado ao tamanho do seu sonho e a sua vontade, a sua coragem de buscar esse sonho na sua vida. Que você possa encontrar todos os dias força para perseverar, para renascer e para ir em busca dos seus sonhos. Que você tenha um Feliz Natal nessa semana de Natal. A gente vai estar aqui na semana que vem com um novo episódio. A gente vai falar aqui também da retrospectiva do podcast Empreendedores da Liga. Eu espero você. Feliz Natal para você e para sua família nessa semana maravilhosa. Até a próxima. Tchau. Feliz Natal a todos e que o menino Jesus os abençoe. Amém. Amém.